Tá, eu planejei, parei, olhei números, defini onde eu quero chegar. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, mas quase ninguém responde direito. E agora? Qual é o próximo passo? Como que eu faço isso acontecer? Pra mim, o planejamento só começa a fazer sentido quando ele vira ação concreta. Não no sentido de vamos melhorar isso ou aquilo, mas de decidir claramente o que precisa acontecer para que aquele objetivo vire realidade. Se eu definir aonde eu quero chegar, eu preciso deixar explícito o que muda na prática para eu chegar lá. O primeiro passo depois do planejamento é transformar o objetivo em iniciativa. Não é lista bonita, é decisão. O que a gente vai fazer de diferente? O que vai parar de ser feito? Onde a gente vai colocar energia? E aonde a gente não vai colocar? Quando isso está claro, a segunda coisa que eu faço é olhar isso com o time, mas não como um comunicado genérico. É sentar e explicar as prioridades. Dizer, isso aqui é o foco agora. Porque se o time não entende o que é prioridade, ele vai decidir sozinho. E normalmente, ele vai decidir pelo mais urgente e não pelo mais importante. A partir daí, o planejamento começa a entrar no dia a dia de verdade. Ele vira critério de decisão. Quando surge uma demanda nova, a pergunta deixa de ser, dá pra fazer? E passa a ser, isso ajuda ou atrapalha o que a gente combinou? E é assim que o planejamento começa a organizar a operação sem engessar. Outra coisa que muda é a forma de acompanhar o time. Eu não fico lá esperando o resultado final lá na frente. Eu acompanho se as ações que a gente definiu estão acontecendo, se aquilo que foi prometido está sendo cumprido, e se o ritmo está certo ou se algo travou no meio do caminho. E aí entram os indicadores. Não como uma cobrança, mas como um espelho. Eles vão mostrar se a operação está andando na direção certa ou se a gente está se afastando do plano sem perceber. Por isso, o acompanhamento precisa ser recorrente, não anual, não eventual. Recorrente o suficiente para corrigir cedo as falhas. E talvez o ponto mais importante: planejamento não é algo do dono ou da liderança. Quando ele funciona, ele envolve a empresa inteira. Todo mundo entende para onde está indo, o que é prioridade e como o próprio trabalho contribui para aquilo. Isso tira o peso da liderança e dá mais autonomia para o time. No fim, aplicar planejamento no dia a dia não é criar mais controle, é criar alinhamento. É sair do improviso constante e passar a conduzir a operação com mais intenção. Para mim, é isso que transforma o planejamento em método. Não é documento, é a forma que ele orienta a decisão, rotina e comportamento todos os dias. E quando isso acontece, a operação começa a trabalhar a favor do crescimento e não contra ele. A maioria dos MSPs com quem a gente se relaciona já tem a operação funcionando. Já tem time, já tem cliente e já tem alguma estrutura. O desafio não é começar do zero, é dar o próximo passo com mais consistência. Aqui na AD, a gente convive diariamente com MSPs que estão exatamente nesse estágio, querendo usar melhor os dados que já tem, alinhar melhor as decisões com os objetivos definidos e fazer com que o planejamento realmente oriente o dia a dia da operação. O nosso papel não é entrar dizendo como você deve operar, é apoiar com referência, visão de mercado e ferramentas para que o planejamento ganhe tração dentro da rotina. Para que as decisões fiquem mais claras, você precisa de dados da sua operação. Para o acompanhamento ser mais simples, precisa de padronização. E para o alinhamento com o time funcionar, todos precisam de visibilidade e foco. No fim, maturidade operacional não é sobre mudar tudo. É sobre conectar melhor o que você já faz com aonde você quer chegar. E é nessa construção prática, contínua e real que a AD atua junto com os MSPs.